juntos, né? No livro de Mateus, capítulo de número 6, aprendendo, né, sobre oração com Jesus. E entrando hoje na oração modelo, na oração do Pai Nosso. Semana passada nós vimos que as nossas palavras não podem ser vãs, não podem ser sem entendimento, não deve ser lá uma reza só repetida, né? Então a oração do Pai Nosso não é para ser rezada, repetida sem entendimento. Eu digo, é igual uma receita de bolo, né, irmãos? Tem a base da receita lá. A irmã Dani vai farinha, mas pode ser farinha de trigo, pode ser farinha, né, de aveia, pode ou não pode, irmãos? Pode ser farinha de milho, mas vai farinha, sim ou não? Aí vai lá ovo, vai um tipo de gordura. Irmã, eu uso margarina. Quando não tem margarina, o que a gente faz, irmãos? A gente coloca azeite, a gente coloca banha, tem um outro tipo de gordura, né? Então a oração do Pai Nosso, irmãos, é uma base, né, de alguns ingredientes que precisam ter na nossa oração. Mas não, irmãos, para nos engessar, não para nos limitar, mas para a gente se basear naquilo e com a direção, a ajuda do Espírito Santo, né, nós irmos ali fluindo em oração. Então, Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9, Jesus diz, portanto, vós orareis assim, né? Como é que eu vou chegar diante de Deus, irmã Dani, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Irmã Dani, como é que eu chamo Deus? Eu vou chegar, vou dizer Vossa Excelência, o juiz soberano de toda a terra. Não parece algo tão longe, sim ou não, irmãos? Não parece algo tão inacessível, tão distante? Pois é, Jesus diz, quando você for orar, você vai chamar Deus. Por mais que ele seja poderoso, soberano, por mais que ele seja o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, você vai chamar ele da forma mais íntima, né? Que é Pai, né? E não só íntima, irmãos, mas pessoal, né? Porque não é mais o Deus de Abraão, não é mais o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é o Deus do missionário Soares, do pastor Moisés, da irmã Dani, mas a Bíblia diz, Pai, de quem é o Pai, irmãos? Diga meu Pai, diga meu Pai, amém? Então, irmãos, Deus não tem neto, né? Deus não tem neto. Irmã Dani, o meu pai é de Deus, a minha avó é de Deus, o meu avô é de Deus, minha mãe é de Deus. Mas e você? Você precisa ser de Deus. O Pai, irmãos, precisa ser nosso. Amém? Olha a intimidade, né? Olha a particularidade, né? Nós podemos ter o melhor pai de todos. Irmã Dani, como é que eu faço, irmã Dani, para ser filho de Deus? Deixa marcado aqui, irmãos, deixa marcado aqui. Olha só o que diz em Romanos, capítulo de número 8, né? Romanos, capítulo de número 8, né? Tem filho que é um rico de um filho, sim ou não, irmãos? É educado, é amoroso, é carinhoso, né? É cheio de dons, de talentos, de virtudes, mas tem filho que dá trabalho, tem ou não tem, irmãos? Tem filho que dá trabalho, né? Posso usar uma expressão? Misericórdia, eu vou gravar isso, né? Tem o pessoal que diz que filho, irmãos, é igual pum. Cada um aguenta o seu. Cada um só aguenta o seu. Irmã Dani, Deus me deu esse filho, misericórdia. Agora eu tenho que orar por ele. Agora eu tenho que aguentar, irmã Dani. Agora é até o fim. Então, filho, irmãos, a gente não escolhe. Simplesmente a gente gera, né? Sim ou não? Simplesmente a gente gera, a gente torce para ser boas pessoas,
a gente procura educar, ensinar no caminho de Deus, né? Mas, infelizmente, alguns dão trabalho. Só que olha o que a palavra de Deus fala, irmãos. Além de nós termos sido criados por Deus, Deus nos escolheu para sermos filhos. Irmão, o que Deus ele fez? Romanos, capítulo de número 8, versículo, irmãos, de número 15, diz assim, ó, porque não recebestes um espírito de escravidão, como no mundo, que nós éramos servos, escravos das trevas, escravos do pecado. Então Deus está falando, o espírito que você tem não é espírito de escravo, é espírito de liberdade. Aí diz assim, ó, para outra verdes, estares com medo, com temor, mas recebeste, olha que coisa linda, o espírito de adoção de filho. Irmãos, olha o amor de Deus. Nós nem éramos filhos dele. Nós nem éramos boas pessoas, misericórdia. Quem eu era sem Jesus? Não gosto nem de falar, não gosto nem de comentar. E eu, irmãos, nas trevas, na morte, no pecado, Deus amou, Deus entregou o seu Filho, Deus nos escolheu nos adotar. Olha que coisa linda. Você foi adotado. Você foi trazido do mundo das trevas, do pecado, irmãos, para você ser ali recriado em Deus. E você agora ser filho de Deus. Olha que amor. Olha que amor, irmãos. Deus não tem que te suportar, né? Porque você é filho, não, ele escolheu te adotar. Ele escolheu te amar. Ele escolheu te resgatar. Quando? Quando nós não tínhamos nada de bom para oferecer. Amém? Então nós somos adotados por Deus, através do Espírito de Deus, para essa vida de liberdade, para essa vida abundante, para a luz, para o reino de Deus. Irmã Dani, mas todo mundo, irmã Dani, foi adotado. Deus quer adotar todo mundo. Deus quer trazer, irmãos, todo mundo do mundão lá para a presença dele. Mas quando que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando? Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 1. João capítulo de número 1. Às vezes a pessoa fala assim, irmã Dani, todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo, irmãos, é criatura de Deus. Deus criou, Deus desenvolveu, Deus gerou, Deus deu fôlego de vida, mas essa pessoa só vai se tornar filho de Deus quando, aqui diz, João capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim, ó, mas a todos quanto o receberam Jesus, o Filho, deu-lhes o poder de serem feitos, né, gerados, recriados, de que maneira? Como filhos de Deus. Então, filho de Deus, irmãos, é aquele que aceitou Jesus. Irmã Dani, o que é aceitar Jesus? É levantar a mão lá e dizer, Jesus, eu te quero, eu te aceito? Sim. A Bíblia diz em Romanos que é crer com o coração e é confessar com a boca. Muitas pessoas, irmãos, na hora da angústia, na hora do problema, dizem, eu sou de Deus. Levanta a mão e dizem, eu quero Deus. Mas a pessoa está querendo Deus, irmãos, por amor, porque foi convencida do pecado, porque foi convencida que o melhor é estar junto de Deus?
Ou a pessoa levantou a mão e aceitou Jesus só por causa do medo. Eu lembro, irmãos, que eu dizia para o meu avô, né? Ah, quando eu for bem velhinho, eu vou para a igreja. Quando eu for bem velhinho, eu aceito Jesus. E o meu avô dizia, pois é, e se não dá tempo? E se você não chega até a velhice? E se acontece alguma coisa lá e não dá tempo de você aceitar Jesus? Irmãos, eu lembro que nós sofremos um acidente de carro. O meu avô tinha uma Pajero, né, uma caminhonete, e a gente saiu do pedágio e o meu avô baixou a cabeça assim, ó, para mexer no volume do rádio. E quando ele viu, irmãos, ele estava saindo com o carro da pista. E ele saindo do carro da pista, ele se apavorou e puxou a caminhonete de volta. E quando ele puxou ligeiro a caminhonete de volta, irmãos, a caminhonete deu 3 cavalinhos de pau. Deu 3 cavalinhos de pau, aquele estribo, né, de subir na caminhonete, entortou tudo, virou um S, tiveram que quebrar para a gente conseguir sair. E o que nos segurou, irmãos, foi que tinha uma cerca viva, né, e o carro entrou e segurou o carro do carro não capotar. O carro estava carregado, irmãos, nós estávamos indo para a praia, o carro estava carregado. Sabe quando a gente vai para a praia, leva comida, leva roupa para aproveitar? Imagina, né? 2 idosos, 3 crianças, comida, roupa de cama. Atrás estava cheio de coisa, voou coisa por dentro do carro. O meu irmão estava sem cinto. E eu lembro, irmãos, que nessa situação, e eu dizia que eu só ia aceitar Jesus velhinha, né? Eu segurei o meu irmão, que estava sem cinto, e eu gritei, Deus nos ajuda. Eu pedi ajuda de Deus. Mas não deu tempo de dizer, Jesus, eu te aceito, me salva, me socorre, né? Não deu tempo. Foi tudo muito ligeiro. Foi tudo muito rápido. Ainda que deu tempo de segurar meu irmão. Ainda que deu tempo, irmãos, de dizer, Jesus, nos ajuda, né? Mas eu clamei naquela hora por causa do aperto. Eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu fiquei pensando. Mas aquele momento, irmãos, olha que coração duro. Eu ainda não me entreguei para Deus. Eu levei ainda mais uns tombos. Eu passei por mais uns anos de decepção para realmente aceitar Jesus de coração. Então, naquele momento, eu clamei por causa do medo. Mas não porque eu queria Deus. Então, tem muitas pessoas que dizem, não, é só aceitar Jesus, então eu aceito. Só que aceitar Jesus, irmãos, não é falar da boca para fora. Lembra que nós vimos sobre as vãs repetições? Não é falar da boca para fora. Aceitar Jesus é viver da maneira da palavra de Deus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Às vezes a pessoa quer aceitar Jesus, mas não quer ter compromisso com a igreja. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Nós não podemos servir a Jesus do nosso jeito, da nossa maneira. Não, eu quero Jesus, mas eu não quero a casa dele. Não, eu quero Jesus, mas eu não quero submissão às autoridades que ele colocou para apacentar, para cuidar do rebanho, para cuidar do corpo. Não, eu quero Jesus, mas eu ainda não quero batizar nas águas. Eu acho que não precisa batizar nas águas. Não, eu quero Jesus, mas o meu bolso ainda não converteu e eu ainda não sou dizimista. Não, eu quero Jesus, mas eu quero Jesus do meu jeito. Deixa eu ver. Ah, essa palavra é bênção. Ah, isso eu quero. Ah, isso aqui é mandamento, tem que deixar o erro, deixar o pecado. Ah, não, isso eu não quero. E a pessoa fica, irmãos, igual pega uma florzinha lá, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Isso eu quero, isso eu não quero. Eu brinco, a pessoa quer escolher versículo igual se escolhe feijão. É assim, irmãos? É assim? Servimos a Deus do nosso jeito? Não. Toda a palavra, tudo que está aqui, é inspirado. Veio de Deus, irmãos, e veio para o nosso bem. Então, aceitar Jesus é aceitar viver da maneira que agrada a Deus. É aceitar viver de acordo com a palavra de Deus. Você está entendendo a diferença? Nós aceitamos Jesus. Nós aceitamos a palavra. Nós vivemos da maneira da palavra. E a palavra nos limpa. E a palavra nos transforma. Imagina, Deus te adotou. Cheio de carrapato e carrapicho.
cheio de lodo e de lama. Sim ou não? Imagina só, você vê uma criança na rua, suja, remelenta. Você vai trazer ela para dentro da tua casa e você vai deixar desse jeito? Irmã, vou dar um bom banho. Trocar as roupas, cuidar, educar, levar na escola. Sim ou não, irmãos? Então, nós temos que deixar o nosso Pai nos cuidar. Nós temos que deixar, irmãos, o nosso Pai nos ensinar. Amém? Então, isso é aceitar Jesus. E aí, para não ficar nas palavras da irmã Dani, primeira epístola de João, vamos lá, primeira carta de João, capítulo de número 2. Ai, irmã Dani, Deus é Pai, Deus é bom. É verdade, Deus é Pai e Deus é bom. Mas Deus é santo. Amém? E o pastor pegou, sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Pai. Olha só o que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele fala para nós que queremos ser filhos, que queremos ser parecidos com o Pai, que queremos viver de acordo com a luz. Não é servir a Deus do nosso jeito, da nossa maneira. Mas primeira epístola de João, capítulo de número 2, irmãos. Versículo aqui, de número 15, né? Eu vim para Jesus, mas eu gosto disso, daquilo, daquele outro ainda de erro. Olha o que diz versículo 15. Não ameis o mundo. O que o mundo te ofereceu de bom? O que o mundo te ofereceu de bom? Vou falar de mim. Quando eu bebia, eu me sentia feliz, eu me sentia alegre. Tá. Mas e quando eu estava bêbada, quanta vergonha eu passava? Quanto dinheiro eu perdia? Quanta coisa que depois eu me arrependi, eu tinha feito. E aí, senti uma alegria, um prazer, mas valeu a pena? Prazer, alegria, a gente não sente na presença de Deus, irmãos? Sim ou não? Não é Ele que realiza a nossa alma? Nele nós não encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro amor. Então o mundo não tem nada de bom. A palavra diz, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. O que me impediu de vir antes para Deus? O amor pelo mundo. Não foi assim? O que impede muitas pessoas de se firmarem com Jesus? Não é o amor pelo mundo? Se eu for para a igreja eu vou ter que casar. Se eu for para a igreja eu vou ter que parar de beber. Se eu for para a igreja eu vou ter que parar de namorar, de viver em fornicação. E a pessoa fica olhando que vai perder. Por quê? Está amando aquilo. O coração está naquilo. Mas, irmãos, tudo que o diabo dá de prazer, de uma realização passageira, irmãos, ele cobra com juros. Cobra ou não cobra? E os juros são altos, irmãos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, o mundo, irmãos, gera morte. Então a Bíblia diz, não ame o mundo. E nem o que o mundo tem para te oferecer, nem o que no mundo há. E diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai. O que diz, irmãos? Não está nele. Então tem o amor de Deus. Deus continua sendo Pai. Mas a pessoa consegue entender e provar e viver esse amor? Andando no mundo, irmãos? Consegue? Não. Até às vezes tem um livramento. Às vezes até tem alguma resposta de oração. Sim ou não? Quando eu não era de Deus,
Às vezes em quando eu orava. Quando apertava o sapato, quando eu precisava, eu orava. Não falei agora do acidente, que eu gritei por socorro? Então as pessoas até recebem, irmãos, algumas migalhas, mas não conseguem provar e desfrutar da plenitude do amor de Deus. Então nesse versículo nós vemos dois tipos de amor. O amor que a pessoa coloca no mundo e nas coisas erradas, que não leva a nada. Quem pode confirmar aqui com a irmã Dani? Irmã Dani, eu amei o mundo e não me levou a lugar nenhum, só lugares terríveis. Olha só as mãozinhas levantadas. Tem esse amor e tem o amor do Pai, que não é um amor por merecimento, que é um amor que muitas vezes nós não entendemos como é que Deus foi capaz de me amar, como é que Deus foi capaz de me adotar, como é que Deus foi capaz de me querer. Amém, irmãos? Então, para você ser filho e desfrutar do amor verdadeiro do Pai, você tem que escolher tirar o teu coração do mundo, tirar o teu coração do que é passageiro e colocar o teu coração no que é eterno. Você viu que não é só levantar a mão e falar da boca para fora eu te aceito? É rejeitar o pecado, é rejeitar o mal, irmãos, é rejeitar o erro, é sair de cima do muro e aceitar verdadeiramente Jesus, os mandamentos, a palavra no teu coração. Amém? E aí sim, nós seremos filhos de Deus. Volta lá para Mateus capítulo 6. Como eu tenho um prazo, irmãos, para mim acabar esse estudo, eu podia cada culto, estudar um versículo. Poderia. Mas eu vou estudar de 3, versículos para começar o propósito novo mês que vem. Olha só, vamos ler de novo Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Diz, portanto, vós orareis assim, entendendo, discernindo o Pai. Ele é nosso. Amém? E que Pai é esse, irmã Dani? Diz, Pai nosso que estás aonde, irmãos? Na terra. É isso? Quem conhece os pais da terra? Quem conhece? Quem já viu pai na terra? Pai ruim, pai mau. Quem já viu? Já vi pai que agride. Já vi pai que violenta. Já vi, irmãos, pai que abandona. Já vi pai indiferente. Já vi. Na terra tem muitos pais ruins. E às vezes a gente pega Deus que está no céu e tenta comparar com o pai que está na terra. É assim que nós fazemos? Não. A Bíblia diz que o nosso pai é um pai celeste. Que o nosso pai, irmãos, é um pai bom. É um pai amoroso. Irmã, como é que eu vou conhecer? Se eu não posso pegar Deus e comparar com o pai da terra, como é que eu vou conhecer o caráter desse bom pai? Aqui, na palavra, nas escrituras. Eu digo, deixa Deus revelar Deus. Amém? Deixa Deus falar quem Ele é, como Ele é, o que Ele gosta. Amém? Então a Bíblia diz, Pai nosso que estás no céu. Aí diz, santificado seja o que, irmãos? Seja o teu nome. Lembra que eu falei que nós não servimos a Deus do nosso jeito, da nossa maneira? A Bíblia está dizendo, não só o nome, mas Deus é santo. E a Bíblia diz, santificado seja o que, irmãos? O teu nome. Lindo, anota para você lá em casa. Isaías capítulo 6. Quando Isaías ele viu a glória de Deus, ele viu, irmãos, serafins, anjos incandescentes, fervorosos, com chamas na presença de Deus.
E esses anjos, eles diziam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, no céu, os anjos, os querafins, os querubins, eles estão falando da santidade de Deus. No céu, a santidade de Deus é conhecida. Mas na terra, irmã Dani, o que é ser santo? É ser separado. É ser puro, irmãos. É não ter maldade. É não ter trevas. Deus é santo. Eu estava lendo Êxodo sobre o sacerdote, sobre o tabernáculo, sobre as vestes sacerdotais. Deus falou, você vai santificar Arão e os seus filhos. Você vai santificar as roupas deles. O sacerdote vai usar uma mitra, era um chapéu, né? Vai usar uma mitra e nessa mitra vai estar escrito santidade ao Senhor. Hoje nós somos reis e sacerdotes. Nós temos que entender aqui, ó, a mitra usava na cabeça, né? Nós temos que entender aqui, ó, na nossa mente, que Deus é santo. Que eu não sirvo a Deus de qualquer maneira, que eu não entrego para Deus qualquer coisa, que eu não sirvo a Deus do meu jeito. Aquilo que é realidade, irmãos, no céu, a santidade de Deus, o nome de Deus deve ser santificado aqui na terra. Amém? E isso é como, irmã Dani, que nós vimos semana passada, Romanos 12. O nosso culto, o que, irmãos? Racional. Amém? E aí nós entendemos que o nome de Deus é santo, não é igual um amuleto, né? Jesus! Sim ou não? Aí acontece alguma coisa, a pessoa lembra de Deus como o gênio da lâmpada. Lembra o gênio da lâmpada? Onde a pessoa acha uma lâmpada, a lâmpada está empoeirada, dá uma esfregada e sai o gênio, você tem direito a 3 pedidos. E às vezes a pessoa esquece de Deus. Não tem um relacionamento de pai e filho com Deus. Mas aperta o sapato. Ah, irmã Dani, precisa achar o cartão para receber. Precisa achar tal documento para levar lá em tal lugar. Procurou em todo lugar. Ah, Jesus, me ajuda a achar. Nem tinha lembrado de Jesus. E tem muita gente que faz isso. Sim ou não? Umas coisas bobas. Ah, Jesus, que eu ganhe na loteria. Quem já viu isso? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Pessoa usando o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Como se fosse algo supersticioso. Não é assim. Nós temos que tratar com consciência que o nome de Jesus é poderoso. Que o nome de Jesus é santo. Amém? Aí eu botei não falar o nome do Senhor em vão. Ele não é um gênio da lâmpada, né? Até Jesus falou isso, os fariseus chegavam para ele e diziam, Senhor, Senhor. Ele dizia, ei, peraí, por que estão me chamando? Por que estão me chamando de Senhor se não fazem o que eu vos mando? Né? Por que façam isso? Então, quando eu for falar, usar o nome de Jesus, o que eu tenho que entender? Primeira epístola de João, vamos abrir lá? Primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Qual a consciência que nós temos que ter, né? No nome de Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 5.
Versículo de número 14 diz assim, ó: e esta é a confiança, a fé, a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa no seu nome, né, usando o nome de Jesus, mas também segundo a sua, o que, irmãos? Vontade. Então não é só usar o nome de Jesus, mas é estar de acordo com a sua vontade. A pessoa nem conhece a vontade de Deus e fica dizendo o nome de Jesus como um amuleto, uma superstição, como se fosse um realizador de desejos. É isso? Você ia gostar se teu filho chegasse para você só para pedir? Hã? Ia gostar, irmãos? É bom? Será que Deus quer isso de nós, irmãos? Não. Então nós precisamos estar segundo a sua vontade. E aí sim, a nossa oração vai ser ouvida e vai ser atendida. Se for da vontade de Deus. Se for do jeito, da maneira de Deus. Volta lá para Mateus capítulo 6. Misericórdia. Mateus capítulo 6. Diz assim, ó: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pediu alguma coisa? Não. Buscou comunhão, adorou, cultuou. Você pode anotar para você ler em casa o Salmo 18, versículo 13, irmãos. Fala que na adoração, a libertação, a liberdade. Lembra lá Paulo e Silas, presos, acorrentados, em cadeias físicas mesmo, cadeia colocada por homens. Eles não murmuravam, não reclamavam, mas eles faziam o quê? Cantavam e adoravam a Deus. E o que aconteceu naquele momento lindo, irmãos, de adoração? As cadeias foram abertas. E eles foram livres. Eles foram libertos daquela situação. Então, adore. Adore. Adoração, irmãos, traz a presença de Deus. E aonde Deus está, a Bíblia diz a liberdade. Você já sentiu isso? O lugar pesado, parece que as coisas estavam tudo dando errado, nada ia para frente. E aí começa a orar, começa a adorar, e a gente sente até a atmosfera mudar. Aquele peso, aquele atrapalho, né, irmãos? Sendo desfeito ali para a glória de Deus. Então, Jesus nos ensina, na nossa oração, a adorar. E aí o versículo de número 10, tinha aqui na terra o quê? O teu reino, o teu domínio. Não é, irmãos, uma democracia. Não é uma democracia. É o quê? É um reino. Sim, senhor. Amém. Eu gosto que a Joyce Meyer, né? A Joyce Meyer, ela fala duas coisas contraditórias que não cabem numa mesma frase. É dizer, Senhor, não. Imagina, Deus manda, né? Dani, vai pregar hoje. Senhor, não. Ou ele é Senhor e eu obedeço. Ou ele não é Senhor da minha vida e aí eu posso dizer não. Não é uma democracia. É um reino. E no reino, manda quem pode. E obedece
quem tem juízo. Amém? Então dizia: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Tanto na terra, como é, o que, irmãos? No céu. Olha aqui para a irmã Dani. Nós estamos olhando para onde? Irmã, eu estou olhando para o céu. Eu quero ir para o céu. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão, assim, bem alto. Quem quer ir para o céu? Nós queremos ir para o céu. No céu não tem dor, não tem pranto, não tem desespero. Tudo, irmãos, de ruim que tem na terra, não vai ter no céu. Não vai. Então a gente está buscando ir para o céu. Só que Deus está falando, você já pode começar a viver um pouco do céu na terra. Como? Chamando o reino, o domínio de Deus aqui na terra. Amém? Por exemplo, uma pessoa lá, ela está escrava de uma doença, de uma tristeza, de uma depressão. Será que é Deus que coloca, irmãos, a tristeza, a depressão? É Deus que coloca isso? Quem é que está reinando ali na tristeza? O diabo, muitas vezes, né, afligindo a emoção, o sentimento da pessoa. Mas quando ela entende, não, Jesus já me libertou. Não, Jesus morreu, levou na cruz as minhas dores, as minhas enfermidades, o meu cativeiro. A pessoa toma posse da bênção e no lugar da doença, o que reina? A saúde, a vida. Então Deus, ele quer reinar na nossa vida, no nosso corpo, aqui na terra. Já começando, nos preparando para o céu. Diga, ô glória! Coisa boa, né, irmãos? Tem gente que acha que coisa boa é só para o céu. Não. Deus tem coisa boa para nós aqui na terra. Com santidade, andando na presença de Deus. Amém? E aí, né, irmãos, para nós terminar falando desse domínio que Deus quer trazer para nós aqui na terra, Efésios, e aí nós vamos fazer a oração. Efésios. Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3, diz assim, ó, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, nosso Deus, o nosso Pai, para fazer tudo muito mais abundantemente além do que daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o seu poder, porque, irmãos, que em nós opera. Então, o que Deus quer? Que nós venhamos orar hoje, agora, e que o poder dele em nós venha operar para que o Pai seja glorificado. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com alegria. Aplauda Jesus. Glória a Deus.